Então, pessoal, dando sequência aqui então na aula de radiciação, eu vou falar como que a gente trabalha com isso hoje, né? Então, o que aconteceu depois que inventou um jeito de escrever, e ficou até hoje, que já está bem resumido também, né? Dá para fazer melhor, né? Ficamos aí com raiz quadrada de 9 igual a 3. Como se usa muito raiz quadrada, você que é o lado do quadrado, 9 é igual a 3, né? É muito legal saber disso e não esquecer que veio daí e tal. Como se usa muito a raiz quadrada, mais do que outras raízes, tem raiz também de outro jeito, ó. A raiz cúbica de 8, tá? Eu vou falar dela um pouquinho. A raiz quadrada, na verdade, ela tem um 2 aqui. Só que como é a mais usada, em matemática tem muito isso, né? Ela é mais usada e o pessoal resolveu, não vamos escrever o 2 na raiz quadrada não, porque é a que a gente mais usa, a gente economiza, né? Em vez de ficar escrevendo toda hora o 2 aqui na raiz quadrada a gente não escreve. Mas tem um 2 aqui, né? Assim como você não precisa escrever que esse 9 aqui está elevado a 1, né? Ou esse 3 está elevado a 1, você não precisa escrever 2 na raiz quadrada. Mas raiz cúbica, você vai ter que escrever, né? A raiz quarta também tem de todos os números aqui, infinitas as possibilidades, né? Quando você veio para essa nomenclatura aqui, você abriu campo aí para subverter as possibilidades. Então, são infinitas as possibilidades. Quando você estava escrevendo lá, fica mais complicado, né? Aí veio para cá, foi surgindo outras e outras e outras possibilidades, né? Que a gente vai aprender como que a gente faz conta com isso agora, com esses símbolos. Então, quando você tem uma raiz de índice 3, ó, eu vou escrever aqui, ó. Vamos dar nome a todo mundo aí, ó. Aqui a gente pode, eu vou colocar uma letra aqui para dizer que serve para qualquer número, né? O nome disso aqui, ó, é índice. Então, é o índice da raiz. E o cara que está aqui dentro, vou colocar uma letra aí para dizer que qualquer número que tiver aqui dentro a gente chama de radicando. Tá? Foi esses nomes bonitos que eles foram colocando aí, que às vezes desperta até desinteresse, né, do pessoal, né? Porque esses nomes, mas você tem que saber, porque se algum professor fala o índice da raiz, você, o que é isso, né? É o númerozinho que está aqui, tá? O índice dessa raiz aqui é 2, ó, apesar de você não precisar escrever, tá bom? E como que você resolve uma raiz que não é, que de repente tem um número que você não sabe como resolver? Tem um jeito de você fazer todas elas, ó. Vou fazer essa daqui, ó, que já tá o resultado aqui, vai. Mas você tem lá a raiz quadrada de 9. Como que você faz? Você pega o 9, você transforma em potência. Nós já fizemos isso aqui para outras coisas, né? Ó. Divide por 3, dá 3 por 3, dá 1, né? E você chega à conclusão aqui que esse 9 eu posso escrever 3 elevado a 2, certo? Aqui a quantidade de 3 eu coloco aqui, né? Eu troco. Eu troco lá o meu 9 por 3 elevado a 2. E como que eu resolvo essa raiz? Ó, aqui tem um 2 que você não precisa escrever, mas eu vou escrever para você enxergar melhor. Quando eu tiro da raiz aqui, ó, eu posso colocar esse 2 debaixo desse. Fica assim, uma fração. E aí eu resolvo a fração. Se der para resolver, né? Você resolveu a raiz. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então 3 elevado a 1, não preciso colocar 1 aqui, né? Então a gente, com esse procedimento aqui, a gente resolve a maioria delas aí. Quando você conseguir dividir e der um número inteiro, você resolveu realmente a raiz. Tá, ó, esse carinha aqui, ó, eu pego o 8 e divido por 2, né?
dá 4, ó, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aí aqui é 2 elevado a 3, certo? Eu conto a quantidade aqui, né? Coloco aqui, ó. Então 2 elevado a 3. Para resolver essas raízes aqui, a gente precisa lembrar de potenciação. Tá? Então eu troco o meu 8 aí, ó. Uma raiz de índice 3, né? Que costuma se falar a raiz cúbica. Né? Essa aqui é a raiz quarta de 16, ou raiz de índice 4. Eu vou trocar o meu 8 por 2 elevado a 3. Que vale 8, certo? Troco o 8 por 8. Eu troco esse 8 por um outro jeito de escrever o 8. E aqui, eu divido esse 3 por esse, ó. Dá 1, né? Então, ó, a raiz cúbica de 8 é 2. O 16 é a mesma coisa. Vamos fazer aqui com o 16. Divido por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Dá 2 a quarta. Né? Tem 4, 2 aqui, ó. Eu troco lá a minha raiz quarta. Eu coloco 2 elevado a 4. Divido aqui o 4 por 4. Eu tenho 2. Também deu 2 aí por acaso. É isso. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vou fazer vários exemplos para vocês. Vamos fazer mais um aqui. Raiz de 16, se for raiz quadrada, vai dar diferente dessa daqui, tá? Então pega o 16, ó, já fizemos aqui, ó, dá 2 a quarta, né? Você sempre vai fazer isso. Troca por potenciação. Troca por uma potência, né? E agora, ó, aqui o índice é 2, né? Não está escrito, mas tem um 2 aqui, ó. Então eu vou dividir esse por esse. É sempre nessa ordem, tá? Esse cara aqui que vai parar debaixo do índice lá dentro. Do expoente, desculpa. O índice vai parar debaixo do expoente. Ó, agora eu faço essa conta aqui, ó. 4 dividido por 2 é uma fração, né? 4 sobre 2 dá 2. E como aqui é baixinho o número, a gente pode resolver. Se fosse um número muito alto aqui, podia deixar. Eu resolvi a raiz e deu uma potenciação assim, você deixaria. Mas como é 2 elevado a 2 dá 4, a gente resolve, né? Se vai que fosse 35 aqui, você não precisa fazer a conta, né? Deixa eu virar a folha aqui, vamos fazer mais exemplos. Fazer mais exemplos, depois a gente manda uma listinha de exercícios para vocês. Ou vocês já estão com ela aí. Ó, só recapitulando isso aqui, ó. Vai ter um exercício aí, inclusive, que é só para você reescrever, ó. Você escrever uma raiz assim. Ó, vou colocar uma raiz que já tem uma potência aqui, ó. Só para você escrever em forma de expoente fracionário, é o que está no exercício aí, ó. É só você colocar a base permanece aqui, que é o 2, né? Ó. E esse 4 vai parar debaixo do 3 lá, ó. Assim. Sempre assim, tá? Esse 4 vem parar aqui. Essa é a regra para você tirar da raiz, para você reescrever, né? Isso aqui é igual a isso, só está escrito diferente, tá bom? Então, essa daqui é o que engana mais, ó. Uma raiz quadrada de um número qualquer aí, ó. Como que você tira da raiz? Né? Porque aqui não tem nada, aqui não tem também, mas tem, né? Certo? O que tem aqui? Qual é o expoente do 7 quando não tem nada? Vou escrever na próxima. O expoente do 7 quando não tem nada é 1, né? E aqui na raiz quadrada, quando não tem nada é sempre 2. Tá bom? Então isso aqui vai dar 1 sobre 2, ó. Esse 2 vem parar debaixo do 1 aqui e faz uma fraçãozinha em cima do 7. Tá? Esse 1 sobre 2 é o expoente do 7, nem na potenciação. Quando você for realizar uma soma, ó, raiz de 25 mais raiz de 16. Como você faz isso? Na soma não tem nenhuma regra para juntar isso aqui. Você tem que resolver essa e tem que resolver essa, separado. Tá? Se você já souber a resposta, você troca a raiz de 25 pela resposta. Né? Se não, você vem aqui, ó, e faz um rascunho.
Então eu vou pegar o meu 25 lá, ó, vou resolver essa aqui primeiro. Vou dividir por 5, dá 5, por 5 dá 1. Então eu tenho 5 elevado a 2, né? Ó, raiz de 25 é 5 elevado a 2. É raiz de 5 elevado a 2. E eu divido esse 2 por esse 2, dá 2 por 2, ó. Ah, ficou muito apertado aqui, né? Vou fazer aqui mais bonito. Ó, raiz de 25. Vou resolver essa, ó. Aqui ficou, não deu certo. Eu vou trocar o 25 por 5 elevado a 2. Certo? Eu sempre transformo o número em potência. Agora eu divido aqui, ó, esse expoente aqui pelo índice da raiz, que é a 2 que está aqui, que não está escrito, certo? Então vai dar 2 por 2, dá 5 elevado a 1. Tá? Então essa raiz de 25 aqui, 5. E raiz de 16, nós já fizemos, vou fazer de novo aqui, ó. Raiz de 16. Um pouquinho mais para cá. Eu pego aí o 16, divido por 2, dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então eu fiquei com 2 a quarta. Aí eu vou trocar o meu 16, ó, por 2 a quarta. Né? Agora eu vou colocar aqui nessa ordem, que tem um 2 aqui, ó. 4 sobre 2, né? Esse 2 vem parar debaixo do 4, eu tiro da raiz, ó. Resolvo aqui a fração, que no caso aqui deu 2. 2 elevado a 2, 4. Tá? Então, quando eu tiver isso aqui, é melhor eu vir aqui do lado, faço aqui um rascunho, resolvo separado, e depois eu troco pela resposta. A raiz de 16 eu fiz a conta, deu 4. Troco aqui por 4, né? Ó. Vou colocar igual aqui. E aqui agora sim eu somo. Para eu somar eu tenho que resolver as raízes mesmo. Deu 9, né? Essa conta aqui. Então, raiz de 25 mais raiz de 16 vai acabar dando 9 no final. Vou fazer mais uma aqui, ó. Mais um exemplo, ó. Raiz de... mais pra cá. Raiz de 81 menos raiz cúbica de 8. Tá? Então vamos aqui aos rascunhos. 81. Eu vou tentar dividir o 81 aí por 3. Como é ímpar, né? Vai ter que dividir por 3, dá 27, ó. Por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Deu 3 a quarta. Ó, raiz de 81, então, aqui no meu rascunho, eu troco 81 por 3 elevado a 4. Tá? Aqui eu tiro da raiz, aqui tem um 2, né? Ó. 4 sobre 2, então deu 3 a 2. Que é 9, né? Vamos colocar o número. 9 menos. Vamos resolver essa raiz cúbica de 8. Então eu pego o 8, divido por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Deu 2 a terceira. Então a raiz cúbica de 8. Eu troco meu 8 por 2 a terceira, né? Que é o que vale o 8 aí. Que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? Aqui eu divido 3 por 3, ó. Dá 2 elevado a 1. Então deu 2 aqui. 9 menos 2, 7. Vamos fazer mais alguns exemplos. Quando eu tenho uma soma de raízes assim, semelhantes, ó. Olha, eu tenho duas raízes de 3
mais 7 raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Olha isso. Então, o que que eu faço? Elas são iguais as raízes, ó. Aí você vai ter que pensar nas quantidades. Esse 2 é como, ele está multiplicando a raiz de 3, tá? Esse 7 também está multiplicando e o menos 3 ele está multiplicando a raiz de 3. Você vai ter que pensar nas quantidades aí, ó. Tenho 2 raízes dessa, mais 7 raízes dessa, menos 3 raízes da mesma. Eu posso somá-las, tá? Como se eu tivesse 2 sapatos, mais 7 sapatos, menos 3 sapatos. Quantos sapatos eu vou ter? Ou qualquer outra coisa. Ó. Então 2 dessa mais 7 dessa são 9. Raiz de 3, né? 9 menos 3, 6. 6 raiz de 3, tá? Quando você tem essa situação assim de raízes parecidas. Parecidas não, tem que ser igual. Exatamente igual, tá? Você não consegue somar um sapato com uma geladeira, né? Tem que ser sapato com sapato com sapato. Né? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Tem que ser idêntico, né? Inclusive o índice, ó. É tudo raiz quadrada de 3, né? Ó, vamos... Essa daqui, ó. Mais um exemplo aqui, ó. 10 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2. Tudo de 2 aí no caso do exemplo. Você também vai somar as quantidades aí, ó. Por acaso são todas iguais nesse exemplo que eu dei, ó. É tudo raiz cúbica de 2. Então 10 dessa mais 4 dessa são 14. Menos uma, né? Quando não tem nada aqui, não tem um número, é porque tem 1 aqui, né? É como se fosse menos 1. Né? Porque 1 vezes essa raiz é ela mesma. Então você pode, não precisa escrever 1 vezes, né? Por isso que não está escrito. Então 10 mais 4, 14. Menos 1, 13. Então ficou com 13 raiz cúbica. 13 o quê, né? 13 coisas dessa daqui, ó. 13 raiz cúbica de 2. Olha essa situação aqui, ó. 3 raiz quadrada de 5. Outro exemplo aqui. Mais 2 raiz quadrada de 7. Menos 5 raiz quadrada de 5. Mais raiz quadrada de 7. Tem mais uma aqui. Mais 4 raiz quadrada de 7. Olha como que você vai fazer isso. Você consegue juntar os caras que são semelhantes aí. A gente fala os termos semelhantes. Não é semelhante, né? São os iguais mesmo. Né? Ó, você vai conseguir somar, ó, essa raiz aqui com essa. Ó, 3 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Aqui tem um problema com o número negativo, que às vezes confunde um pouco, né? Que é 3 menos 5, ó. Então fica o sinal do maior, certo? Então é menos 2. O quê? Raiz de 5. Né? E agora eu vou juntar as raízes de 7, ó. Eu posso somar essa aqui com essa aqui e com aquela última lá, ó. Então 2 raízes de 7 mais raiz de 7 são 3 raízes de 7. É tudo positivo, né? É só somar, né? Ó, 2 dessas mais uma dessas são 3, mais 4 dessas são 7. 7 raiz de 7. E daqui eu não saio, né? Tá? Eu não consigo juntar isso aqui. Para eu somar isso aqui, eu precisava resolver a raiz de 7. E resolver a raiz de 7, multiplicar por menos 2. Resolver essa raiz de 7 aqui, multiplicar por 7 para depois somar tudo. Aí o que acontece? A gente vai trabalhar só com números inteiros. Eu não vou resolver essa raiz aqui. Dá para resolver com a calculadora. Né? Vai dar um número com vírgula. Vai dar 2, alguma coisa. Essa aqui também vai dar um valor aí menor que 3, 2, alguma coisa. Aí a gente vai trabalhar só com o número inteiro.
Tá? Não vamos resolver essas raízes que não dá número inteiro. A gente no máximo simplifica elas. Essa aqui já tá, o mínimo que tá é isso aqui mesmo, não dá pra fazer mais nada. Você não pode juntar isso aqui, acabou o exercício, ó, porque você tem duas, menos duas raízes de 5. Essa aqui é uma raiz de 7. Não dá pra juntar. Aí para por aqui. Deixa eu fazer uma divisão aqui pra você não confundir. Esse aqui é, né? Esse aqui é um exemplo, ó. Esse aqui é um outro, né? Vamos fazer mais um. Vou passar um traço aqui. Vou fazer esse aqui, ó. Raiz de 18 mais raiz de 50. O que acontece com esse daqui? A gente não consegue resolver essas raízes, mas a gente consegue simplificar. Vou pegar aqui o 18, ó, e tentar transformar em potência. Ó, 2 dá 9. Aí aqui eu tenho que mudar por 3, certo? Não dá pra dividir por 2. Por 3. 3 dá 3. E 3 dá 1. Aí o que eu tenho aqui, ó? 2 vezes 3 elevado a 2.